Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, estamos de volta com Memória BC, que é um programa produzido pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que serve como acervo histórico para a nossa sociedade e para pesquisas futuras. Programa que vai ao ar pela rádio e também pela TV Câmara e nas nossas redes sociais. Estamos gravando este programa no dia 31 de março de 2021. Uma pergunta para você. Você sabe o que é uma comunidade quilombola? Muita gente não ouviu falar nem no banco escolar, nem nas escolas sobre isso. Mas Balneário Camboriú tem uma comunidade quilombola, sim senhor, sim senhora, localizada no Morro do Boi. E para resgatar um pouco dessa história, para a gente está conosco a Sayonara Siqueira, da comunidade quilombola Morro do Boi. Sayonara, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Pois é, vamos começar da história do começo, né? Porque às vezes alguém deve ter ouvido o Quilombo dos Palmares, o Zumbi, que foi, se não o maior quilombo, mas pelo menos o mais importante. O mais importante dentro do Brasil, A nossa comunidade aqui de Balneário Camboriú, né? Onde que eu resido, a gente começou com um projeto em 2008, com uma iniciativa dos alunos de Direito da Univale, que eles tinham como um projeto de extensão, o Direito vai à Rua, né? E através de pesquisas com historiadores de Itajaí, de resgates históricos, viu-se que ali onde que a gente está residindo hoje, que é ali no Morro do Boi, teve um quilombo de passagem, né? E através de 2008, que já fazem 13 anos que a gente está nesse processo de história, né, de luta, que iniciou a questão da construção e consolidação da comunidade quilombola. Agora você falou quilombo de passagem, o que seria isso? Então, o quilombo de passagem, ali no qual que a gente está situado, seriam que vinham pessoas escravizadas, né, de Porto Belo para Camboriú, que antigamente era tudo Camboriú, né? Então, aquele caminho ali na travessia do Morro do Boi era o caminho que eles faziam. Então, muitas vezes acampavam, se alojavam ali. Então, não era um ponto fixo que eles ficavam, era um quilombo de passagem. Então, eles utilizavam como um período de fuga, utilizavam para se alojar e seguir o caminho até Camboriú ou o sentido Porto Belo, né? Então, tiveram que ser feito um resgate histórico para depois começar esse processo de legalização. Isso, foi levantado questão de documentação, de famílias, de bisos e tátaros, né, que aí foram conseguir descobrir com historiadores e o pessoal do INCRA, né, que a gente tem apoio junto, a questão de históricos de compras, né, de escravos, que aí conseguiram identificar que a primeira escrava que pertencia, no caso da família ali dos Leodoros, né, que a minha família veio lá de Moçambique, na África, né, então tem todo o registro de compra e venda de escravos, assim. E tudo isso está resgatado, conseguiram resgatar, conseguiram legalizar, mandar para frente, estudar, inclusive? Isso, foi um período, né? Não foi fácil, mas junto com o pessoal do INCRA, historiadores de Itajaí, o pessoal do direito, conseguiram a questão de resgate de compras em cartórios, tudo para resgatar essa questão do quilombo ali. É porque o povo catarinense, de modo geral, conhece muito pouco, né? Até nós temos várias comunidades indígenas e o pessoal desconhece. Eu conheço, por exemplo, uma reserva indígena que tem os descendentes de pretos e índios que acabaram sendo escravizados pelos próprios índios, que cediam as terras, mas cobravam um aluguel muito caro. Então tem coisa em Santa Catarina que a gente não sabe. Que não conhece, Os quilombola, a comunidade quilombola eu conheci quando estive no Mato Grosso, lá em 1984. E lá já tinha esse processo, da consolidação. Consolidação, já tinha mesmo pessoal que vivia isolado em quilombos mesmo, né? E aqui, são quantas famílias hoje que dividem aquele espaço? Dentro da família, na comunidade, são ao todo umas 14 famílias, né? Assim, só que aí para explicar ali, a gente mora, é uma rua só, porém nem todos são quilombolas, pertencentes à rua, né? Então, por exemplo, tem próprios familiares que não se reconhecem nem como negros, nem como descendentes de quilombolas, e também como foi crescendo, foi vendendo terreno, essas coisas, tem muitos moradores de fora também, né? Então, assim, ao todos dentro da comunidade, seriam famílias, assim, por si só, são todos 14.
É porque aquela própria área ali do Nova Esperança, onde hoje é a Nova Esperança, que antigamente se conhecia, quando eu vim para cá era Morro do Boi. Morro do Boi, é. Morro do Boi. Tinha até sindicato rural ali. Sim, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Balneário Camboriú. E tinha criação, era Morro do Boi, porque tinha muito boi criado ali, né? Sim, era passagem de carro de boi, né? Que antigamente era tudo carro de boi, e a história do nome é por conta disso, né? As famílias antigamente tudo viviam a questão de engenho de farinha, agricultura, né? Cultivo, então eles viviam tudo à base disso, né? Mas aí conforme foi se modernizando, também a questão da construção do túnel, da duplicação da BR prejudicou muito, né? Então as famílias deixaram de produzir para si só e começaram a trabalhar para fora, né? Perfeito. Agora você falou que são 14 famílias, né, que são ali consideradas descendentes de quilombolas, né? Agora eu te pergunto, e consolidar, primeiro assim, explicar para a comunidade que ali tem uma comunidade diferente, uma comunidade reconhecida legalmente, que é a comunidade quilombola. Mas, e as famílias quilombolas, ela já tem essa consciência também? Como é que está essa questão esse tratamento com elas? Não, foi um processo, né? Começou lá em 2008, por si só, a gente não tinha entendimento, né? Aí como foi? Foi um processo de estudo, pesquisa. Hoje, por si, as pessoas já têm mais consciência. Os próprios membros da família, assim, já têm consciência de família quilombola, a questão de território, né? Que é uma terra que se passa de geração para geração, que a gente utiliza aquilo para benefícios próprios. Então, hoje a gente já trabalha muito bem isso com as crianças também, né? Com as gerações futuras, assim, da questão da família quilombola e da questão do processo, como ela é em si só, né? Perfeito. Questão da língua, nem pensar. Não, né? Assim, o pessoal eu acho engraçado assim, que as pessoas às vezes têm dúvida. Os quilombolas ali, por exemplo, vocês têm alguma religião específica, alguma coisa? A gente diz assim, que a gente ali é católico, né? Mas, por exemplo, o irmão da minha avó, que eu já falecido, ele era pai de santo, minha avó era benzedeira, né? Então, por si só, a gente é católico, mas tem resgates históricos de matrizes africanas, assim. Matriz africana, religião, seitas, né? Isso. Você falou originário de Moçambique, mas aqui em Moçambique com a língua própria, não o português que colonizou Moçambique. Né? Não, aí, assim, questão de tradição de linguagem, assim, por si só, a gente não tem, né? A gente buscou resgatar muito a questão do artesanato, que a gente produz as abaiomis, né? Que seriam bonecas de tecidos que as mulheres escravizadas rasgavam no navio negreiros para poder acalmar seus filhos e para eles não serem jogados aos mares, né? Mas muitas crianças foram jogadas. Então é uma questão de resgate histórico, né? Que a gente faz assim para vendas. E também o maracatu, que a gente resgatou, mas isso é mais conhecido na parte da região do Nordeste, né? Que seria um cortejo para as reis e rainhas que era no período na África, né? Então se fazia um cortejo com música, com dança, então tudo para festejar o rei e a rainha de cada estado ou entidade ali na África mesmo. Perfeito. Agora, Sayonara, você falou que antes desse reconhecimento, desse estudo, desse processo iniciado, muita gente acabou vendendo, né, o que pertencia ali. E hoje como é que está esse processo? O pessoal não pode vender? Então, assim, o terreno que eles seriam dividido entre 6 herdeiros, no caso, né? É o terreno do meu avô que a gente colocou como terra quilombola, né? Que no caso estão situadas as famílias hoje. Aí a gente está num processo com o INCRA, que agora até passou por finalização agora dos extremantes, né? De quem estaria com extremantes dos terrenos. Agora está no processo finalizado, assim, para reconhecimento e delimitação de território quilombola mesmo. Aí sendo reconhecido, aí como eu expliquei, né? Esse terreno não pode ser mais vendido para terceiros, né? Aí seriam para produção para próprias famílias. Então, assim, daqui a tantos anos, assim, meu filho pode estar construindo de geração para geração. Porém, tem outros terrenos ali que já foram vendidos, né? Muita gente acabou vendendo, assim, então tem esse porém, né? Porque naquela própria rua ali, eu acho que tem até um trecho que tem pavimentação, depois não tem mais, né? O começo da rua ali é pavimentado e o restante não é também, assim. Mas, assim, uma comunidade quilombola não significa que as melhorias não possam ser feitas também, né? Para atendê-las, né? A gente está nesse processo para isso, né? Questão de, pelo menos, saneamento básico, que não tem ali na rua, né? Questão de pavimentação, saúde especializada voltada para a comunidade negra, a questão da educação da comunidade negra, né? Dentro das escolas, que a gente acha muito importante também. Em questão de religião, não necessariamente implantar, mas as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, né? Então seria isso assim que a gente busca lutando mesmo. Questão de transporte público ali, agora o município está sem, né, também. Mas questão de transporte público, a gente pendia muito assim
da linha, né? Então era bem complicado, assim. Horários Muito, era raríssimos, 3 horários de ônibus para o dia inteiro para as pessoas terem que se locomover para trabalho, escola, então era bem complicado, assim. A comunidade acabava ficando mais isolada Mais também. isolada. Infelizmente, né? Agora, hoje você tem ideia da dimensão da área do terreno onde está implantada a comunidade? Em questão de metragem, assim, eu não consigo dizer, mas é um terreno grande, assim, né? Que ele ia até o outro lado da 101, que é hoje tá BR, né? Então ali até o outro lado ali. Onde tem a Sutepa ali, né? Isso, a antiga Sutepa, isso, e até longe, assim, né? Mas assim, de até lá embaixo nos Canudos. Quase nesse sentido, na verdade, é que vai descendo meio que sentido para Camboriú, na verdade, né? Então, mais sentido assim, mas é um terreno grande, assim. E hoje foi dividido pela BR? Isso, aí teve danificação, como eu disse, nas casas, estrutura das casas, a gente está até em processo para indenização, né? Que muitas casas ficaram rachadas para a construção da BR. Minha mãe relata, né, que estava grávida no meu período da construção do túnel, a explosão de fogos, casas ficaram rachadas, então assim, a gente está no processo de... Eu recordo o tempo que a Sutepa funcionou ali, eu visitava muito a comunidade do Canudos lá embaixo, a gente dizia assim, pô, isso aqui parece a guerra da Bósnia. Era complicada, explodia, né? Explodia às vezes do nada, assim, então a gente está nesse processo de indenização, para ver se mais para frente, claro, é tudo tão demorado, né, mas... a gente consiga. E são quantas, nessas 14 famílias que você citou, são quantas pessoas, mais ou menos? Você dá um torno de umas 50 pessoas, mais ou menos, né? E tem minha avó, que é a matriarca, mais velha da rua, né, e da comunidade, que hoje tem 89 anos, né? E netos e bisnetos, tudo assim, dentro da família. Como é o nome da vovó? Dona Margarida. Dona Margarida. Então ela é a matriarca da família, comunidade. Né? Que legal, que legal. Mas a Dona Margarida não benze, não... Hoje não mais, né? Antes ela era bem benzedora, mas aí hoje também, que ela já está com idade muito avançada, né? Não benze, mas ela fazia trabalho de benzimento, muita gente ia lá na comunidade para ela estar... Os mais antigos do Balneário Camboriú tinham esse tipo de coisa, né? Eu digo Balneário Camboriú e Camboriú, que era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só. Né? O meu avô, que era da Limeira, tinha também, esse dom também de benzer. De benzimento. Aí era uma coisa que vinha de passar remédio que tinha na própria plantas, floresta. Coisas medicinais, assim, Então lá com vocês era mais ou menos dessa forma que funcionava. Isso, mesma coisa. Ela usava a espada de São Jorge, alguma coisa assim, e fazia o trabalho dela de benzimento, assim, né? Olha, eu fico assim encantado porque eu acho que a maioria de nós que moramos aqui, acho que nem os que nasceram aqui não conhecem uma história tão bonita, tão bela, de uma tradição e de um esforço que foi feito no sentido de resgatar essa tradição, essa história. Né? Isso é fundamental, né? Hoje eu acho engraçado, sim, que antigamente ninguém conhecia, assim, associava muito, olha, o Morro do Boi ou a Rua dos Pretos, que era conhecido, assim, né? Tipo, era uma forma meio pejorativa que as pessoas citavam. Hoje não, hoje alguém fala, moro lá na Rua Almiro Leodoro. Não, mas é a Rua Almiro Leodoro. Lá nos quilombolas, ele já sabe associar que é lá na comunidade quilombola, assim, né? E a gente, questão assim, são 24 comunidades quilombolas ao todo no estado de Santa Catarina, né? E a gente, por si, a gente está bem avançado em questão de apoio com o Ministério Público, universidades, entidades, então a gente tem bastante apoio com o pessoal da Fundação Palmares também, assim, então... estão bem fortalecidos. Quando nós chegamos a morar aqui em 1980, eu que vim para a Rádio Camboriú à época, por exemplo, nós, quando se fala assim, tínhamos o bairro dos Pretos, que era o canto, né? Era da família do Tatá. Isso, lá dos pioneiros, lá. Do Seu Janga, né? E pouco se falava do Morro do Boi. Isso. Né? Aí não tinha essa história do Morro do Boi, quer dizer, hoje... já inverteu isso aí, né? Hoje o pessoal conhece bastante, assim, legal que deu bastante visibilidade. Eu acho engraçado, às vezes, que as pessoas vão lá na rua e falam assim, mas é uma rua normal, casa? Eu falei, sim, todo mundo tem internet, todo mundo tem casa, carro. Que às vezes as pessoas vão com uma impressão, às vezes, que acham que a gente mora, sei lá, umas ocas, umas casas de barro, assim. Vai encontrar todo mundo não sei, com meio lança, isolada, alguma coisa assim. Eu falei, não, é normal, assim, né? Tipo, todo mundo modernizado também. Sim, chegar lá e encontrar todo mundo naqueles trajes típicos da África. Diferente. Tem comunidade lá no Sertão do Valongo, lá em Porto Belo, que eles são bem isolados, assim. Tipo, final de semana eles não fazem nada, assim. Tipo, só os homens que trabalham. Tem umas coisas, assim, meio de cada um, assim. Mas ali a gente bem... mais próximo do centro também. Também. E é até bom, já que estamos recuperando essa história, lembrar que o bairro Nova Esperança foi criado enquanto bairro
porque era uma área rural até então, né? Na época pelo vereador Paulo Corrêa, Sim. do MDB, ele que criou o nome Nova Esperança, como também foi esse que São Judas também foi ele, né? E, aliás, o seu Paulo, que foi presidente da Câmara de Vereadores aqui em 2 oportunidades, até era para estar conosco, mas pelo adiantado da idade dele, a família pediu, né, que deixasse nesse momento, porque ele está também bastante isolado, isoladinho, da pandemia. E nós aqui estamos usando máscara, inclusive, para você que está vendo esse programa num futuro, a gente não sabe quando vai ouvir esse programa no futuro, nós estamos usando máscara nesse dia 31 de março de 2021, exatamente porque nós estamos vivendo a pandemia de coronavírus e tem um decreto na Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú que a gente tem que usar a máscara e o distanciamento para evitar a transmissão da pandemia. Agora, você é filha da Sueli, né? Da Sueli, Também é uma pessoa bastante batalhadora, bem envolvida, né? Ela abraça muito a comunidade. Eu digo por mim que eu, quando mais pequena, tinha problema, questão de aceitação, até da questão da etnia, assim, né? Que às vezes as pessoas falavam tudo que era associado ao negro, ao preto, uma coisa muito pejorativa, né? Então eu já não gostava, quando meu tio, de forma carinhosa, claro, mas eu não entendia, ô preta. Eu falei, não quero ser preta, tem um nome, tal. Mas isso é um processo que a gente foi trabalhando junto com a questão da evolução da comunidade, que eu vejo que nem tudo que é associado ao preto é algo ruim, né? Então a gente trabalhou muito, assim, hoje eu me reconheço, sou muito feliz, assim, aceito minha cor e sou muito grata, assim. E todo mundo tem que reconhecer o trabalho desenvolvido pelo cidadão afrodescendente no Brasil. O trabalho dele foi maravilhoso. Ele foi o que fez a base desse país, né? Se teve uma época que ele foi escravo, aconteceu sim, isso é um período que o Brasil não tem que esquecer, muito pelo contrário, tem que lembrar para sempre evitar que isso possa voltar a acontecer, como também existem, conheci por exemplo no norte, os seringais tinham cidadãos brancos que eram escravizados pelos donos de seringais, né? Mantido em situação escravizada, Até hoje a gente vê isso no Brasil, então a gente tem que sempre lembrar e relembrar e combater para que isso possa acontecer, né? Verdade. Aí lá mesmo na comunidade você não tem uma escola, aí você começou a estudar onde? Todo mundo meio que sempre estudou para fora, assim, né? Eu desde criança, no período de berçário, estudei no Viana de Carvalho, depois aí conseguimos uma na creche aqui da Dona Yolanda. Isso, que também foi vereador e presidente da Câmara do Balneário. Depois Vó do Marcelo. Do Marcelo, Depois a gente estudou no CIEP, né? A minha mãe sempre buscou a gente mais pro centro por conta do trabalho, entendeu? Então ela associava, como ela trabalha ali na 4ª Avenida, buscava a gente mais pra questão do centro. Mas a maioria das crianças estudavam nas praias agrestes, ali nas interpraias, né? Aí depois pro Guislândia, Maria da Glória. Aí eu fui a primeira dentro da comunidade, espero não ser a última, né? A ter um ensino superior, uma graduação, assim, sabe? Opa, que bom, né? E aí já serve também como exemplo. Isso, assim, eu vejo assim que a minha tia sempre fala pra mim, eu fico tão feliz, espero que meu filho siga teus passos, que tenha oportunidade também para estar tendo oportunidade, né, de uma graduação, ter novas chances, assim. Perfeito. Agora, Sayonara, o que falta hoje para a comunidade eu digo assim, consolidada ela já está. Sim, mas legalizada, você falou da questão do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? O INCRA. Essa documentação junto ao INCRA? Seria questão só de finalização, que é demorado, porque só tem um antropólogo para o estado todo, né? Então, assim, foi um processo bem demorado. Então, seria isso, né, questão de indenização para aqueles que compraram terreno, estão dentro da comunidade, no caso, né, a indenização e reconhecimento, aí transformar para a questão rural, né, território rural, e o processo de indenização que aí a gente entrou, assim, né, quanto à questão da antiga DENIT, da construção, do túnel e da 101, assim. Perfeito. Vocês nunca foram indenizados ali ou foram? Não, assim, ele foi até engraçado que a gente tem documentação, relatos, assim, que eles escreveram que não era para... Já como as pessoas não tinham consciência que tinham direito da indenização, não era para procurá-los, entendeu? Então a gente tem essa documentação que a gente usou no processo, assim, que foi de má fé que eles fizeram, né, para não estar indenizando as pessoas que ali moravam, né? Já ao contrário, por exemplo, na região da Grande Florianópolis, as comunidades indígenas já conseguiram indenização. Né? Tanto ali a aldeia Mambiguaçu, vi que estavam fazendo uma reforma muito grande por conta dessa indenização da própria aldeia, e lá no túnel do Morro do Cavalo. Morro do Cavalo, Mas pelo assim que a advogada disse, já está um processo quase avançado, assim, o juiz já meio que determinou, agora é só o processo de quando que vai ser, né, também, assim, mas esperamos que...
que indenizado, logo, pode usar para a própria quando comunidade. for, para gerações futuras, assim que seja. Perfeito. Tirando essa questão do INCRA, você falou um antropólogo para atender todas as comunidades Todo do estado, são 24? Isso, são 24 comunidades, E só os quilombolas ou ele atende também de outras? Porque Pois nós temos eu muita acredito, confusão de terras indígenas também, né? Isso, eu acredito que seja para tudo, né? Tanto para território indígena quanto quilombola, né? Então, pensa, uma demanda muito grande, por isso que é muito demorado os processos de reconhecimento de terras. É interessante, né? Lá em 1970 e alguma coisa, eu conheci um casal de antropólogos americanos, a Patrícia Urban e o esposo dela, que estavam fazendo um estudo na reserva indígena Duque de Caxias, lá de Ibirama, e tinha mais gente, né? Tinha o próprio Silvio, o professor Silvio, que era da Universidade Federal Santa Catarina, que fez muito estudo também a respeito disso, né? E hoje nós temos menos. Nós temos uma demanda maior com menos gente. Com menos gente que poderia estar fazendo o processo ser mais rápido, né? Mas é isso, assim, bom que já avançou, né? Porque são 13 anos que a gente já está aí na lida. Eu era criança, devia ter por volta dos 8, 9 anos e estamos aí, esperamos mas você ainda é bem nova, hein? Tem bem 22, nova e olha, eu fico impressionado pela quantidade de conhecimento que ela tem dali da comunidade quilombola do Morro, né? Da vivência e tal, que foi criada também nesse sentido. Que foi um processo, como disse, né, de construção, evolução ali dentro, então a gente acaba vestindo mesmo a camisa, assim, o reconhecimento dentro da comunidade. Perfeito. Na tua ideia, no teu pensamento, na tua análise, o que falta ainda aqui em Balneário Camboriú, né, para que vocês possam, inclusive, virar não um ponto de referência turística, mas que seja alguma coisa a ser visitado também, algo que possa ser visitado? A gente estava com planejamento junto com o pessoal da Univale, assim, talvez fazer uma trilha ecológica para as pessoas conhecerem. Aí seria questão de as pessoas da comunidade deixarem de trabalhar para as pessoas de fora, trabalhar para si, né? Então, por exemplo, faz uma trilha e consuma produtos de dentro da comunidade, por exemplo. Coisas comuns, tipo cuscuz, tem banana, aí horta comunitária, a pessoa vai lá, quer comprar uma verdura, né? Então a gente tava pensando mais ou menos nessa pegada assim de trilha. A gente também tem feirinha orgânica que a gente faz aos sábados, né? Então seria mais ou menos isso, assim, ter um pouquinho mais de apoio do município, assim, da prefeitura, né? Para a questão de saúde, assim, não dá pra gente reclamar que a gente tem bastante assistência com a UBS ali da Nova Esperança, sempre estão visitando, né? Mas uma atenção voltada mais para a comunidade negra, assim, seria bastante interessante referência, assim, para o município, se conseguisse. Porque, por exemplo, tem aquela anemia falciforme, que dá só em comunidades, populações negras, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem como tratar, então seria bem interessante se tivesse esse sistema voltado para a comunidade. Tem alguma outra doença ali que atinge? Porque há um tempo atrás eu tive conhecimento, por exemplo, que eu não sabia que existia aqui no Sul, mas o barbeiro, da doença de Chagas, também a questão do palhinha, que da leishmaniose na Barra, parece que foi localizado. Isso aí chegou a atingir a comunidade ali, não? Não. Porque vai em função do desmatamento, né? Ele não consegue ir muito longe, né? Mas desmatou ele estando perto. Assim, até não, assim, a gente teve casos, assim, de doenças, mas, por exemplo, o pessoal trabalhava muito nas pedreiras antigamente, né? Sim. Meu tio, numa topada que bateu, amputou as 2 pernas hoje, Nossa. né? Que aí ocasionou uma trombose e tudo, dali foi consequentemente passando, assim. Aí hoje já não tem as 2 pernas, assim. Com o fim das pedreiras ali, da exploração da pedra, né? Eu tive parente ali também, o Zé Caluca, o Daniel, que era o cortador de pedra. Cortador de pedra, Exatamente. Então, mudou aquela questão da economia, quer dizer, tiveram que vir para o centro trabalhar, como é que ficou? Era bem isso, os homens antigamente trabalhavam nas pedreiras, né? E as mulheres no engenho de farinha, no café, que antigamente se produzia café. Era o café sombreado aqui. Isso, então ela ia desde, como eu te disse, atravessava a BR, que não existia, né? Então ia da produção grande. Então, o que mais vinha, por exemplo, para fora, que minha mãe contava que meu avô ia buscar, por exemplo, carne, essas coisas assim, para carne seca. Mas tudo eles pescavam, né? Eu dizia que, meu Deus, antigamente comia camarão até dizer chega, hoje tudo é tão caro, hoje a gente paga para ter essas coisas. E ali desciam na época era Mata de Camboriú? No Mata de Camboriú, isso. Aí desciam ali, a maioria dos meus pais, meus tios, tudo estudaram ali na Mata de Camboriú ali, né? Hoje o pessoal conhece por Estaleirinho. Por Estaleirinho, no bairro Ilhota ali, outro lado ali no Estaleirinho. A mata era tudo aquilo ali, né? Ilhota, Estaleirinho, era uma coisa muito, muito bonita, né? Muito
E o meu vovô Zezinho, não cheguei a conhecer, não morei com eles ali, mas morou ali também. Na região. Na Mata de Camboriú. Ah, que legal. Então é isso aí. E lá em cima, estava pensando aqui, você falou em trilha, fazer... O pessoal que conhecer lá em cima e ver a visão, né? Tem uma visão maravilhosa, né? Já no comecinho ali já tem a visão da cidade toda, assim, a gente é bem gratificante, assim, por exemplo, no final do ano ver os fogos de artifício dali. Vai para aglomero, fica ali já na comunidade, quem sobe um pouquinho mais para frente às vezes consegue ver toda a praia de Itapema. Então tem uma visão bem gratificante, assim. Que seria, né, nessa questão da trilha, um atrativo a mais. A gente vem o pessoal de Blumenau que era trilheiro para ver como que era a questão de gumes, essas coisas assim, né? Para ver a intensidade e para a questão também de acessibilidade para a trilha para cadeirantes, para ver a possibilidade, assim. Aí seria disso. Agora, Sayonara, nós estamos partindo já para o final do programa e eu gostaria que você desse um recado, uma mensagem, né, de conscientização para o nosso povo, para a nossa gente de Balneário Camboriú, quem nos visita também está nos acompanhando, em sentido de valorizar, né, uma comunidade histórica e tão importante quanto a comunidade quilombola do Morro do Boi. Seria disso, assim, das pessoas, primeiramente, a gente base de tudo respeito, né? Quem tiver interesse, quiser conhecer a comunidade, saber como que funciona, às vezes umas aulas de artesanato, essas coisas, né? A gente está sempre à disponibilidade, muitas escolas já visitaram a gente, né? Universidades. A gente está sempre à disposição, assim, de braços abertos para todos que queiram conhecer. Eu me lembrei de uma coisa, eu vi um livro com fotos, né, da comunidade. Isso, ali saiu vários livros, uma foi feito pela Fundação Cultural, que uma conhecida da comunidade advogada fez, e eu também escrevi um livro, né, Opa. que aí eu fiz, assim, quando tinha 10 anos, junto com o apoio da Univale, e tinha lançado, assim, sobre a comunidade. Aí a Univale apoiando já naquela época, quer dizer, foi um incentivo a mais para você fazer um curso superior, então. Isso, sempre me apoiando, assim, sou muito grata, né. Então, ali dentro da comunidade de história já tem uma base de uns 3 livros, assim. Opa, que bom. Olha, foi muito bom conversar contigo, Realmente. falar sobre um assunto que muita gente com certeza desconhece aqui em Balneário Camboriú, mas é isso aí, reforçando o convite, né, para que o pessoal possa visitar, possa conhecer essa história pessoalmente lá com o povo da comunidade quilombola e que venha logo essa trilha aí para que o pessoal possa frequentar com mais intensidade, inclusive gerar renda para o pessoal de lá mesmo, né? Isso mesmo. Quer dizer, o pessoal de vez de vir para o centro, né? Eu sempre digo, se não tiver o ônibus já é uma aventura vir para o centro, aí ficar lá, se dedicar àquela comunidade, àquele terreno e ao mesmo tempo ter uma renda, né, para a sobrevivência, que é importante e fundamental, né? Gerar empreendimento dentro da comunidade seria importante mesmo. Perfeito. Então, Sayonara, muito obrigado. Sayonara Siqueira, da comunidade quilombola do Morro do Boi, a filha da dona Sueli, a neta da... Dona Guida, Margarida. Da dona Margarida. Muito obrigado pela tua presença conosco aqui. Obrigado por relembrar essa história, apesar da idade, repito aqui, ela lembra muito bem, ela sabe detalhes, né, que pouca gente conhece dessa comunidade quilombola em Balneário Camboriú. Eu que agradeço, Elias. Obrigado mesmo. Estamos sempre juntos aí. Fechou. Tá bom? É isso aí. Esse programa foi gravado no dia 31 de março de 2021. Memória BC, que é um projeto voltado para manter viva a memória, a história de Balneário Camboriú, projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Até o próximo programa. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.